Olá a todas e a todos, eu venho aqui hoje para dar início à nossa conversa relativamente breve sobre Bourdieu, tentando olhar para o autor, mas ao mesmo tempo tentando pensar o lugar do ensino, o lugar da escola, talvez num viés um tanto quanto pedagógico, tentando buscar algumas aproximações. Se você tem interesse, vamos comigo. Bom, de início eu chamei essa conversa de Eu e Bourdieu, mas o próprio nome dessa conversa já leva a gente a pensar um pouco pro lugar desse eu na história, né? No sentido de que quando a gente olha pro eu a partir da ótica do Bourdieu, a gente não fala de um indivíduo que é resultado de si mesmo, digamos assim, né? A gente está falando de um indivíduo que ele é resultado de uma série de influências, de estruturas que afetam a nossa vida, né? De forma direta, de forma indireta, estabelecendo relações de tendência mesmo, né? E essas tendências, dentre diversos âmbitos, elas se encontram em vários lugares, dentre eles na escola, né? E nesse processo de ensino e aprendizagem que é o nosso objeto principal de hoje. Bom, e para realizar essa conversa, eu vou utilizar dois textos principais. O primeiro dele, de autoria direta do Pierre Bourdieu, ele é denominado de Sistema de Ensinos e Sistema de Pensamento. Esse texto ele é o capítulo de um livro, no qual o livro se chama A Economia das Trocas Simbólicas, né? O segundo texto que eu vou utilizar, ele é de dois autores que falam sobre Bourdieu, né? O primeiro deles é o Cláudio Nogueira e a segunda autoria, né, vem da Maria Nogueira. Esse livro se chama Bourdieu e a Educação, e dentro desse livro eu vou utilizar dois capítulos, que é o capítulo 3 e o capítulo 4, onde o capítulo 3 se chama A Sociologia da Educação de Pierre Bourdieu e o capítulo 4 se chama A Escola e o Processo de Reprodução das Desigualdades Sociais. Bom, já de início, o Cláudio e a Maria vão dizer que os trabalhos do Pierre Bourdieu se estendem ao longo dos seus mais de 40 anos de vida científica, né? Aonde esse início se dá a partir do ano de 1960, quando ele tem a sua passagem como docente pela Faculdade de Letras de Lille, e ele realiza, nesses primeiros momentos, um trabalho em parceria com Jean-Claude Passeron, né? E dentre essas pesquisas, na ótica do Bourdieu, né, quando a gente vai passando no decorrer do tempo por um processo não deliberativo de ajustamento entre investimentos e condições objetivas de ação, né? E as estratégias mais adequadas, mais viáveis, elas seriam adotadas pelos grupos e incorporadas pelos sujeitos como parte dos seus hábitos, né? Então, quando a gente olha para essas estruturas que constituem esse eu, que eu falei logo no comecinho, né? Esse movimento de incorporar essas estruturas e esses movimentos que perpassam a nossa vida, a gente vai chamar de hábitos, né? E quando a gente olha para esses hábitos dentro da escola, né, a gente pode começar a se questionar, né, que tipo de assujeitamento e que tipo de sujeito que é moldado e que molda a escola, né? De onde vem aquele conhecimento, né? Esses questionamentos, eles vêm de início de um movimento aonde as taxas de escolarização em um certo período histórico começaram a ter um significativo crescimento, né? E aí o Bourdieu ele vai olhar para isso e vai falar, bom, as taxas de acesso estão crescendo, né? Mas qual a condição de acesso e de igualdade dessas pessoas, né? Será que o repertório dessas pessoas condiz com aquela escola, né? Que tipo de escola que é essa, né? E aí a gente começa a olhar para essas estruturas e criar uma série de tensionamentos, tentando pensar justamente esse lugar da igualdade mesmo, né? Aonde os autores, né, o Cláudio e a Maria, a partir dessa ideia de Bourdieu, vão olhar para uma ideia de uma transmissão doméstica do capital, né? Doméstica no sentido do ambiente onde essa pessoa é criada, né? E aí, ainda nesse texto, eles trazem uma situação do Bourdieu, onde ele diz o seguinte: as classes sociais se distinguem menos pelo grau em que reconhecem a cultura legítima do que pelo grau em que elas a conhecem, né? Ou seja, existe uma cultura que é entendida como legítima e aí
a gente olha para essa estrutura, né, para essa cultura como constituinte da escola e não se trata necessariamente, né, a problemática, digamos assim, não é tanto o fato das pessoas conhecerem essa cultura, né? O problema aí é o desconhecimento dessa cultura, ou seja, o desconhecimento como uma marca de desigualdade que se cria nesses ambientes, né? Um ótimo exemplo que a gente pode usar para pensar isso seria pensar projeções, por exemplo, do ensino de matemática no continente africano, né? Quando a gente olha para a matemática que é instituída no ambiente escolar, ela é uma matemática eurocentrada, né? E por mais que a África, né, o continente africano, seja um ambiente que produz conhecimento e que tenha um movimento de constituir conhecimentos próprios da matemática, esse conhecimento que a África como continente desenvolve não é estudado nas escolas, né? Então, as crianças que vivem nesse ambiente, elas precisam estudar uma outra matemática, né? Então, esse talvez seria um dos exemplos que a gente poderia olhar, né? E aí existem vários outros, né? A gente poderia pensar que tipo de arte que é valorizado na escola, dentre outros elementos, né? E adentrando nessas questões, os autores, né, o Cláudio e a Maria, a partir da perspectiva do Bourdieu, eles vão trazer uma série de pontos que adentram nessas questões, trazendo uma série de camadas, né, aonde eles vão esquematizar em camadas baixas, médias e óbvio um processo que ele é consciente e inconsciente ao mesmo tempo, né? A gente olha para essas camadas baixas, médias e altas, entendendo que essas camadas elas rompem com a ideia de classe. Então, quando a gente fala de camada baixa, média e alta, a gente não está falando de classe média, baixa ou alta, né? Num viés econômico mesmo, né? Quando a gente fala de camada, a gente vai ampliar a nossa visão para além da ideia do campo econômico, né? Entendendo que existem outros subcampos que envolvem a questão do conhecimento, da cultura, a gente poderia pensar o lugar da música e de diversos outros elementos que constituem aquele ambiente, né? E quando a gente olha para as classes mais baixas, se tem a ideia de que essas classes populares, né, o investimento no mercado escolar tenderia a oferecer um retorno baixo e incerto a longo prazo, né? Ou seja, os autores vão colocar que dentro dessa ideia das camadas baixas vem o movimento de entender a escola como um lugar que precisa ter um período mais curto para que se tenha um retorno mais rápido, né? Entendendo então que essas classes baixas privilegiam acessos, né, e processos com enfoque numa inserção profissional, né? Algo um tanto quanto mais breve mesmo, né? E quando a gente olha para a classe média, no que diz respeito às estratégias educativas, existe um contraponto em relação às classes populares, né? Porque as classes médias ou a pequena burguesia tenderiam a investir pesada e sistematicamente na escolarização dos filhos, né? Esse comportamento explicar-se-ia, em primeiro lugar, pelas chances objetivamente superiores, em comparação com as classes populares, dos filhos das classes médias alcançarem o sucesso escolar. E as famílias desse grupo social já possuiriam volume razoável de capital que lhes permitiria apostar no mercado escolar sem correr tantos riscos, né? Então, a classe média nesse movimento, ela acaba entrando numa zona mais confortável em relação às camadas baixas, né? Aonde esse lugar ocupado pelas camadas médias faz com que ela privilegie períodos um tanto quanto mais longos de ambientes educativos, né, de processos formativos, pensando a educação como um instrumento de melhoria de vida mesmo, até porque muitas pessoas que estão na classe média, e aí isso é uma coisa que os autores vão dizer, né, muitas pessoas que estão nessa classe média, elas tiveram um processo de ascensão, digamos assim, né, pensando esse lugar dessa camada, a partir da educação. Então, a pessoa ela vem de uma camada mais baixa, passa por um processo, entre aspas, né, de ascensão, né, para uma camada média, e justamente esse movimento de ascensão faz com que ela observe esse histórico e pense, bom, né, a educação já me trouxe aqui, então eu vou continuar investindo para que o meu futuro se constitua ainda mais, né?
E seguindo nessa linha, quando a gente olha para as camadas mais altas, né, essas camadas, de acordo com os autores, eles tenderiam a investir na escola de uma forma bem mais diletante e descontraída, né? Ou seja, não existe uma pressão e um intuito tão grande de crescimento, porque eles já ocupam esse ambiente, né? Não existe toda aquela emoção de ir na formatura, de chorar porque o filho se formou, digamos assim, né? É, e essa ideia dessa descontração, né? Ela vem também pela ideia de que essas pessoas não tiveram que pagar o preço pela ascensão, né? Existe também uma lógica nas classes mais altas de manutenção, né? Então, é, a pessoa é dono de uma empresa multibilionária, ela tem um filho, esse filho vai assumir a empresa, né? Não existem muitos riscos para essa pessoa, a própria fortuna gera mais fortuna, então existe uma zona de segurança um tanto quanto maior, né? E essas condições objetivas, configuradas na posse de um volume expressivo de capitais econômicos, sociais e culturais, tornariam o fracasso escolar bastante improvável. Em escolas excelentes e tornar, né, o excelentes e tornar, né, o ambiente escolar, digamos assim, né, o processo de escolarização muito mais tranquilo, né? Essa criança ela provavelmente não vai precisar trabalhar, ela vai ter um professor particular, ela vai ter algumas pessoas que vão estar o tempo todo incentivando ela, então é um ambiente muito propício para os estudos, né? E além disso, as elites estariam livres da luta pela ascensão social, porque como eu falei, elas já estão ali e elas basicamente se mantêm numa lógica que não é muito difícil de ser mantida, porque o próprio capital gera capital, né? E elas já ocupam as posições dominantes da sociedade, não dependendo, portanto, do sucesso escolar dos filhos para ascender socialmente, né? Então, o filho não precisa ir muito bem na escola e ser um dos melhores e conquistar algo muito grande, porque eles já estão naquele lugar, né? Existe efetivamente essa zona de descontração, né? Essa zona de conforto mesmo. E para além dessas discussões sobre as camadas, quando a gente olha especificamente para a escola, o Bourdieu vai dizer que, do mesmo modo que a religião nas sociedades primitivas, a cultura escolar propicia aos indivíduos um corpo comum de categorias de pensamento que tornam possíveis a comunicação, né? E dentro dessas discussões sobre o ambiente escolar, existe algo que incomoda o Bourdieu, né? E aí ele vai olhar para o Durkheim e para os sucessores dele e vai se inquietar com a falta, né, com o fator da ausência de uma discussão sobre a função da escola, né? E aí, olhando para o Durkheim, o Bourdieu vai dizer o seguinte, né? Não obstante, é surpreendente que, ao mesmo tempo em que encara a aprendizagem escolar como um dos instrumentos mais eficazes da integração moral das sociedades diferenciadas, não se dê conta de que a escola tende a assumir uma função de integração lógica de modo cada vez mais completo e exclusivo à medida que seus conhecimentos progridem. Na verdade, os indivíduos programados, quer dizer, dotados de um programa homogêneo de percepção, de pensamento e de ação, constituem o produto mais específico de um sistema de ensino, né? Então ele vai olhar para aquele conhecimento, né, para aquele ambiente que é formado e que formula, né, dentro desse contexto escolar e fazer esse questionamento de para que a gente tem a escola, né? De onde vem aquele conhecimento que está ali, né? Qual a relação entre aquele conhecimento que está ali e o aluno que efetivamente está na escola, né? E aí você que está me ouvindo, se você for professor, né? Será que o conhecimento que você ensina conversa com a realidade dos seus alunos, né? Em que medida esses conhecimentos fazem sentido quando a gente pensa a integração mesmo e a apropriação desse aluno frente a esse mundo, né? E aí isso leva a gente a olhar para a escola e novamente trazer o questionamento, né? Qual a função da escola? Para que esses alunos estão ali efetivamente, né? De que forma esses movimentos de exclusão acontecem efetivamente? Bom, e olhar para a escola e fazer indagação sobre a sua função e pensar esse ambiente como um ambiente modelo e modelante, digamos assim, né, que segue o modelo e que replica esse modelo das pessoas que as frequentam, leva a gente para uma discussão de que esse modelo e essa escola que está ali não é algo aleatório, né? Essa escola
seguindo na linha do Bourdieu, ela se estabelece como um fruto social. Então, se a gente pega a sociedade de 1800, por exemplo, se tinha um modelo de escola, né, fortemente atrelado a discussões que geravam quase que estritamente em uma pedagogia mais tradicional, né? Quando a gente chega ali para o começo do século XX, a gente passa pelo escola-novismo, a gente tem discussões em cima de uma pedagogia mais ativa, né? Se discutem outros modelos de escola. Quando a gente olha para os dias atuais, existe um movimento muito forte de globalização, das avaliações em larga escala, de uma agenda global, né? Então, são uma série de tensionamentos que são criados pela escola que levam a gente a olhar para a escola e para esses modelos que estão nesse ambiente, não a partir de uma ótica de algo que seja aleatório, né? E o Bourdieu vai dizer que todo ato de transmissão cultural implica necessariamente na afirmação do valor da cultura transmitida e, paralelamente, a desvalorização implícita ou explícita de outras culturas possíveis, né? Então, a gente estabelece qual é a cultura poderosa, né? Qual é o conhecimento poderoso, digamos assim, que vai ganhar esse tensionamento de forças para participar da escola, e esse conhecimento ele passa a ser reafirmado, a ser tido como importante, e em paralelo se desvalorizam outros tipos de conhecimento que não fazem parte desse ambiente. E olhar para esses tensionamentos que se estabelecem no ambiente escolar, né, é, é, leva a gente para uma discussão um tanto quanto complicada sobre esses fatores. E aproveitando essa discussão, eu trago uma citação, né, uma menção de um trecho que o Cláudio e a Maria escrevem, e eles dizem o seguinte, né? Nessa ótica, Bourdieu compreende a relação de comunicação pedagógica, o ensino, como uma relação formalmente igualitária, que reproduz e legitima, no entanto, desigualdades pré-existentes. O argumento do autor é que a comunicação pedagógica, assim como qualquer comunicação cultural, exige, para sua plena realização e aproveitamento, que os receptores dominem o código utilizado na produção dessa comunicação. Dito de outra forma, a rentabilidade de uma relação de comunicação pedagógica, ou seja, o grau em que ela está compreendida e assimilada pelos alunos, dependeria do grau em que os alunos dominam o código necessário à decifração desta comunicação, né? E para Bourdieu, esse domínio varia de acordo com a maior ou menor distância existente entre o arbitrário cultural apresentado pela escola como cultura legítima e a cultura familiar de origem dos alunos. Para os alunos das classes dominantes, a cultura escolar seria a cultura natal, relaborada e sistematizada, e para os demais seria como uma cultura estrangeira, né? Então a gente passa a olhar para esse distanciamento que vem já de berço, digamos assim, né? Já de casa, a partir da cultura em que esses indivíduos são criados, né? E essa desigualdade, né, esse contraste, ele acontece em diversos âmbitos da escola, não somente no conteúdo, mas também na linguagem que se utiliza, né, quando a gente pensa em linguagem científica, quando a gente pensa a própria proposição de provas, né, a maneira com que se hierarquiza a valorização de um modelo de avaliação ou de outro, e nesses diversos movimentos se cunham e se mantêm esses ambientes, né, esses processos de desigualdade. Bom, e finalizando essa nossa breve conversa, o Bourdieu vai dizer que a escola, mais do que socializar, ela constitui ou ainda ela reforça as classes cultivadas em uma sociedade, né? E seguindo nessa linha, trazendo novamente o Cláudio e a Maria para fazer o fechamento da costura sobre essa discussão sobre a escola, os autores eles vão dizer que a grande contribuição de Bourdieu para a compreensão sociológica da escola foi a de ter ressaltado que essa instituição ela não é neutra. Formalmente, a escola traria todos de modo igual. Todos assistiriam às mesmas aulas, seriam submetidos às mesmas formas de avaliação, obedeceriam às mesmas regras e, portanto, supostamente teriam as mesmas chances. Mas o autor mostra que, na verdade, as chances são desiguais. Alguns estariam em condições mais favoráveis do que outros para adentrar as exigências, muitas vezes implícitas, na escola, né? Então, a gente passa a olhar para a escola, mesmo que entendendo ela como um modelo único, a partir de um lugar que também é atravessado por desigualdades
entendendo essas desigualdades a partir de uma espécie de bagagem, né? Que aí a gente vai tratar como uma espécie de um hábitos mesmo, que esses indivíduos eles trazem a partir da construção que ele vai que ele vai realizando ao longo da sua vida, né? A partir de uma bagagem mesmo que ele vai recebendo e vai preenchendo conforme ele vai vivenciando e frequentando ambientes, interagindo com culturas específicas e etc. Bom, essa é a conversa de hoje, um tanto quanto breve. Os textos também tentei tirar uma maior reduzida possível. Espero que tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.